Muito boa noite, seguidores da página Ecoando a Voz dos Mártires. Aqui Déia Fernandes, começando mais uma live nesse sábado, dia 17 de outubro, exatamente às 21h39. Para quem não me conhece, Déia Fernandes, advogada, internacionalista, jornalista, presidente da ONG Ecoando a Voz dos Mártires, que tem utilizado as redes há alguns anos para denunciar violações de direitos humanos, perseguição religiosa no mundo muçulmano e outros temas referentes à pauta de direitos humanos. Então, estamos aqui nesse sábado, né, para trazer um assunto que não foi muito explorado pela imprensa, e eu já peço àqueles que estão ingressando na live, estou vendo aí meu amigo Antônio Pereira, doutor Antônio, que acabou de ingressar na live. Eu peço a vocês que, por favor, boa noite, doutor Antônio, que, por favor, compartilhem essa live, divulguem o máximo que vocês puderem. Quem puder também vai se inscrever lá no nosso canal no YouTube, Ecoando a Voz dos Mártires. Estamos também no Twitter, @EcoandoEVM, estamos com @DeaEVM sem o I, e estamos também no Instagram, Ecoando, underline, voz, underline, dois, underline, mártires. Então, eu creio que está tudo bem, né? Eu acho que vocês estão me ouvindo bem. Então, eu já queria começar, sem mais delongas, essa live, para falar sobre o incidente que aconteceu ontem, sexta-feira, dia que os muçulmanos costumam rezar, buscar lá o seu Deus Alá, aquela coisa toda, né? Pois bem, teve um muçulmano que resolveu agradar Alá de outra forma, e eu vou explicar já já sobre isso. Ontem, um infiel foi assassinado, foi morto, decapitado por um muçulmano, porque ele, num país laico, cismou de dar aula para os seus alunos numa escola laica, trazendo como exemplo, num debate de discussão sobre liberdade de expressão, cartoon do pessoal da Charlie Hebdo. Tá? Boa noite, Amanda. Boa noite. Pois é, Amanda, são poucas pessoas que falam a verdade sobre isso. Karen, muito boa noite. Então, o que acontece, gente? Há 10 dias, um professor de uma escola laica, o nome dele é Samuel, era, né, Samuel, de uma escola laica na França, vinha sendo ameaçado sem que as autoridades tomassem nenhuma atitude para salvar essa vida. Esse professor passou a ser ameaçado porque boa noite para todo mundo, gente, porque numa aula ele trouxe uma figura de Maomé, onde, segundo consta aí nos jornais, teria a imagem do profeta do Islã, com as nádegas de fora, e parece que tinha uma estrela, dizendo nasce uma estrela, aquelas charges, né, que a gente conhece lá do Charlie Hebdo, que zombam do profeta, né? E num país laico é normal se zombar contra a fé de todos. Jesus Cristo foi várias e várias vezes zombado, escarnecido por esse jornal e por outros artistas. Isso é muito comum em todo o mundo ocidental. A figura mais ridicularizada que existe é justamente Jesus Cristo. Só que os cristãos não veem na Bíblia nenhuma base para matar alguém porque escarnece da sua fé ou ou de alguma imagem do sagrado, né? Isso não existe amparo bíblico para que cristão mate alguém por desrespeitar a sua fé ou uma imagem da sua religião. No Islã não é assim, gente. No Islã não é assim. Tanto não é, gente, que foi ontem, eu tomei conhecimento que o jihadista, eu não vou chamar terrorista porque eu quero respeitar o Islã, tá? Se eu chamar de terrorista, eu estou usando o termo ocidental, então eu vou respeitar a religião, né? Então, o jihadista atacou recentemente duas pessoas próximas ao Charlie Hebdo, justamente no período em que aqueles que ajudaram a assassinar
diversas pessoas em 2015, por causa lá das charges em relação ao profeta, as pessoas que ajudaram na concretização do crime, já que os jihadistas morreram, né, em troca de tiros com a polícia, então eles estavam sendo julgados. E o que aconteceu? Um imigrante, né, ele resolveu atacar a facas pessoas que estavam próximas ao Charlie, né? E é interessante, ele descobriu o endereço, né? Já que o endereço do Charlie, já que essa instituição não pode mais ter o seu endereço divulgado. Segundo a imprensa, seria um endereço ultra secreto. Mas, de repente, né, gente, o anjo Gabriel pode ter passado aí, né? O anjo Gabriel, que deu a informação lá, as mensagens para o Maomé. De repente, ele deu a informação, né? Deve ter acontecido isso. Ele deu a informação para um muçulmano que atacou duas pessoas a facas há umas semanas atrás, 1 ou 2 semanas, nem me lembro direito, deve ser 2 semanas. Então, o pai do jihadista declarou que se orgulha do filho e que o filho já é considerado, ele é do Paquistão, tá? A ascendência desse jihadista é paquistanesa, e ele disse que no Paquistão, esse moço que tentou assassinar pessoas inocentes que não tinham nada a ver com as zombarias do Charlie, desse jornal, ele é chamado de herói. Então, um país que tem uma expressiva população muçulmana, que é o Paquistão, um país que é considerado um país muçulmano moderado, fez festa. Muitos dos seus habitantes, autoridades, inclusive, já tinham se levantado contra o Charlie, porque o Charlie divulgou novamente as imagens que deram ocasião ao assassinato, né, dos seus, não somente de pessoas que trabalhavam lá, mas como pessoas também que não tinham nem nada a ver. Inclusive um policial muçulmano que era apóstata, mas era uma pessoa apóstata porque não seguia o verdadeiro Islã, porque se ele seguisse, ele não ia matar, ou melhor, matar não, tentar parar os dois irmãozinhos jihadistas, né? Então, eu sempre foco, gente, que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque quem conhece as peculiaridades desse conflito que a gente está vivendo, dessa jihad global, tem que esclarecer para todos de forma honesta que nem todo muçulmano segue o Alcorão da forma que o Islã ortodoxo ensina nas principais mesquitas do mundo, inclusive na Universidade de Al-Azhar. Então, um policial muçulmano, em 2015, morreu tentando defender a vida de pessoas que estavam sendo assassinadas por um irmão muçulmano. Então, assim, no mundo muçulmano, esse policial muçulmano deveria ter morrido, é essa a visão que eles têm, tá? Da ortodoxia islâmica, porque ele foi um apóstata. É proibido pelo Islã se divulgar imagens do profeta. Então, como apóstata, em diversos países muçulmanos, ele, por certo, seria morto, né? Inclusive, eu já li matéria, já há muito tempo, da Universidade de Al-Azhar, mostrando que é dever de todo muçulmano matar apóstata. Eu já li matéria já de tempos atrás de doutrinadores islâmicos, porque a apostasia é haram para o mundo muçulmano. Então, é inadmissível. Então, eu gosto de trazer sempre esse exemplo de que teve policial muçulmano que morreu por não ser um bom muçulmano, segundo a melhor interpretação da Sharia, que a gente tem que respeitar, né, gente? Então, estou respeitando, por isso eu estou trazendo isso. Bom, mas então o que acontece? Então, no Paquistão, outro detalhe que é bom lembrar, para mostrar para vocês que o que está acontecendo hoje na França é nada mais, nada menos, não é terrorismo, é a jihad contra o Ocidente infiel sendo implementada da melhor forma possível. Esse Paquistão que todo mundo diz que é moderado, eu gosto também de trazer um outro exemplo. Quando Asia Bibi, uma cristã que foi acusada de forma completamente injusta, ilegal, como tendo violado a lei da blasfêmia, eu me lembro que
quando na primeira e segunda instância do Paquistão, do judiciário, ela foi declarada culpada e ia ser morta através de pena de enforcamento. Porém, na terceira instância, graças a Allah, não me lembro se foram três juízes, né? Mas o Poder Judiciário da terceira instância, lá no Paquistão, declarou Asia Bibi inocente, né? Então, eu sou super grata a esses juízes, porque se eles tivessem cedido à opinião pública e aos líderes religiosos paquistaneses, ela teria sido condenada. Então, esses juízes de terceira instância ajudaram a salvar a Asia Bibi. Porém, tem um detalhe: como o país diz que é moderado, mas nunca foi, quando houve essa decisão, multidões saíram às ruas. Gente, eu estou falando multidões. Saíram às ruas em protesto, foi um pandemônio lá no Paquistão. Inclusive, as criancinhas, filhas de muçulmanos devotos, que jamais seriam chamados de terroristas aqui no Ocidente, essas crianças saíam com uma boneca representando a Asia Bibi e com uma corda no pescoço, simulando o enforcamento de uma cristã que era inocente. Pais muçulmanos que não são terroristas. Eles colocaram seus filhos, crianças, para carregar enforcada, né, uma boneca simbolizando a Asia Bibi. Então, gente, o que está acontecendo na França hoje é exatamente o resultado de uma cultura que, infelizmente, tem uma doutrina medieval que ensina a destruir tudo aquilo que não se submete à vontade de Allah. Realidade, nossa obrigação trazer, porque é o que está acontecendo lá no mundo muçulmano e hoje acontece na França. Então, como é que foi a história? Há pouco mais de 10 dias, voltando aqui à França, tá bom, gente? Um professor de História e Geografia, tá? Um professor de 47 anos, muito querido pelos alunos, numa escola laica, não era religiosa, mas como a França está assim de imigrantes muçulmanos, está assim de muçulmanos, então esse professor, ele resolveu trazer um debate saudável sobre liberdade de expressão e o que ele fez para não magoar, gente, eu li os jornais todos sobre esse assunto, né? Todos não, muitos, né? Todos, ninguém lê todos. Mas ele pediu aos alunos muçulmanos que saíssem da sala para não se sentirem magoados ou atacados, porque ele ia trazer como exemplo de debate sobre liberdade de expressão essa charge, que, aliás, gente, olha só, aquelas charges do Charlie Hebdo, elas representam um assunto muito sério para a França. Não tem como, numa escola laica, não se debater o perigo do, entre aspas, extremismo. Esse é um assunto sério na França, ainda mais em período de eleição. Então, para que os alunos saíssem, para que ninguém se sentisse, né? Ele não queria problema com aluno nenhum, e talvez com medo, né, de morrer, sei lá. Mas uma aluna linda, maravilhosa, ficou na sala de aula. E é claro que a imprensa, como sempre defende os muçulmanos, disse que a aluninha, assim, ela ficou na sala de aula porque, assim, ela se enganou, ela não entendeu bem, sabe? Vocês perceberam? A aluna muçulmana resolveu ficar para ver o que o professor ia dizer, para servir como leve trás em relação a esse professor. E graças a essa aluna, que a escola, a imprensa, todo mundo está protegendo, uma vida foi assassinada. Porque o Islã ortodoxo, não digo todos os muçulmanos, tá? Muçulmano, você que está me assistindo e não segue o Alcorão de Meca, olha, ou melhor, de Medina, Meca não, de Meca da Paz, o de Medina, eu te dou parabéns e a gente está assim. Agora, se você segue o Corão de Medina, é lógico que você está dentro dessa minha crítica. Então, a minha fez, contou para o papai, para a mamãe. O papai irado foi na escola, deu crise, reclamou numa escola laica, reclamou com a direção da escola, chamou o professor de bandido. Vejam bem, gente, um professor cumprindo a sua obrigação de ensinar é chamado de bandido por um muçulmano muito do Pacífico, né? Mas ele não é terrorista. Se chamar de terrorista, você será islamofóbico. Pois bem, esse professor,
Aí tá, aí foram à escola, só que além disso, eles levaram, o pai denunciou esse professor junto a uma mesquita, e a mesquita divulgou um vídeo, a mesquita em Paris, gente, uma mesquita super do bem, gente, ela é super do bem, ela simplesmente divulgou o vídeo com discurso de ódio contra o professor. Aí o que acontece, gente? Como todo muçulmano que segue a Sharia, não é qualquer um, não, a apóstata tá fora. Como todo muçulmano que segue a Sharia de acordo com Al-Assad tem que defender a imagem do seu profeta, o que aconteceu? O infiel, nem muçulmano, nem fiel pode reproduzir a imagem do profeta, ainda mais naquela condição. Então, o que aconteceu? Simplesmente a mesquita divulgou o vídeo, esse discurso de ódio contra esse professor. E tá aí. Há 10 dias, esse senhor de 47 anos sofria ameaça. O que a polícia de Macron, hipócrita, que agora há pouco tempo, né, não tem muito tempo, disse que vai lutar contra o separatismo islâmico, vai lutar tanto que o projeto de lei ele só vai mandar ano que vem, tá bom, queridos? O projeto de lei ele só vai mandar ano que vem para tentar mudar essa gana dos muçulmanos, de alguns, não todos, muçulmanos, de promoverem a Sharia em um Estado Islâmico na França, né? Então ele está sendo hipócrita, porque ele não vai fazer absolutamente nada, a gente sabe disso. Mas o Estado francês não deu proteção para esse professor. O que aconteceu? 10 dias depois, ele foi assassinado numa rua de Paris, próxima ao colégio, porque o muçulmano jihadista, não é todo muçulmano, tá? O muçulmano jihadista gosta de dar exemplo da sua perversidade para impor a religião através do terror, como fez o profeta Muhammad. Então, o que acontece? Vem um rapaz de 18 anos, por coincidência, filho de imigrantes chechenos. Inclusive, um dos jornais que eu consultei disse que a França recebeu, desde 2000, do ano 2000, uma leva enorme de imigrantes chechenos que estavam digladiando, lutando contra a Rússia durante o conflito, que a gente conhece bem esse conflito. Muitos desses muçulmanos estão na França, segundo a imprensa, não é culpa minha não, tá, gente? Com um ânimo belicoso. É claro, vem de uma guerra contra a Rússia, chega da França, vamos impor a Sharia. É tudo assim, é nesse nível. Então, a França vem vivendo, segundo jornais que eu li, se eu não me engano foi BBC, tá bom, link? Vem sofrendo com alguns muçulmanos chechenos que assim cismaram de impor a Sharia lá no país. Esse moço que a pessoa decapitou com uma faca. Vocês têm noção do que é decapitar um ser humano à luz do dia? Era 5 horas da... Não sei se lá era dia. Não era dia, não. Já era para noite, né? Era 5 horas da tarde aqui no Brasil. Ele decapitou a faca, esse professor. Claro que, gente, como ele segue o Alcorão bonitinho e as hadiths, ele deu o grito de guerra para o povo temer. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Deus é grande. Uma faca cortou a cabeça de um ser humano que não teve proteção de um Estado laico hipócrita que deixa lideranças muçulmanas extremistas comandarem o país. Então, ele foi assassinado. Polícia chegou. Quando a polícia chegou, o assassino jihadista de 18 anos ainda estava próximo ao corpo. Ele fugiu mais ou menos, tentou ir para outra cidade, a mais ou menos 600 metros do local onde ele assassinou esse ser humano, essa vítima, esse professor. E ali é lógico que a polícia é desesperada, porque ele se presumia que ele estava com colete lá, com bomba, aquela coisa toda, e ele não quis. Ele morreu por Alá. Ele sabe as virgens lindas e maravilhosas para ele ter relação sexual, e a cada relação sexual, quando ele acordar dos seus momentos de prazer, a mulher vai voltar a ser virgem. Olha que coisa linda, gente. Qual é o hashtag ironia, tá? Então, o rapaz foi morto com 18 anos e hoje a polícia já prendeu. Gente, pura perseguição, tá? É perseguição. A polícia já prendeu
os pais do garoto de 18 anos, prendeu os avós e o irmãozinho dele de 17 anos, tá? Além de outro pai, de outra criança que também estava envolvida na situação. Foram 9 pessoas que foram presas hoje na França por ter atentado, que a gente chama erroneamente de atentado terrorista, mas que na realidade é um atentado jihadista. E o triste, gente, é que, para nossa tristeza, a imprensa está informando que a polícia de Paris ainda está estudando, olha a vergonha, está investigando a possibilidade, tá, de não se tratar de um ataque terrorista. Vocês acreditam? A cabeça, gritando Allahu Akbar, depois de toda uma situação de ameaça contra um professor, né? E agora a polícia está dizendo, olha, a gente está investigando uma possibilidade de outra motivação. Isso até ontem era só o tempo todo suspeito de terrorismo, suspeito para lá, suspeito para cá, porque até isso eles têm cuidado para não divulgar informação que possa ser considerada islamofóbica. Eu vou colocar um link aqui para vocês, para vocês darem uma olhadinha de quantos e como foram os ataques terroristas nos últimos anos na França, para vocês entenderem por que o Macron está tão preocupado em tentar mudar o que não tem jeito. Queridos, entrou aí, beijo, Eli, tudo bem? Perguntou, Deia, tem jeito o que está acontecendo na França? Eu digo para vocês, não tem mais jeito. A França já entrou numa situação que eu vejo como completamente impossível de se retornar à ordem, à lei, de civilização que respeita direitos humanos. Eu não vejo mais essa possibilidade. Inclusive, quando Macron anunciou recentemente que vai apresentar em janeiro, não agora, tá? O povo está morrendo agora. É facada o tempo todo, é ação terrorista, extremistas que eles não estão. Outro detalhe, gente. Um moço publicou, a polícia demorou tanto a chegar que o moço teve tempo de publicar nas redes dele, no Twitter, a cabecinha lá, com todo respeito, até não deveria nem falar assim a cabecinha, né? Me perdoe, gente. Eu estou muito indignada. Quando eu estou indignada, eu fico irônica, mas é nervosismo, tá? Que eu fico revoltada. Mas a cabeça da vítima, o jihadista postou nas redes a cabeça dele arrancada, em vídeo. Ele teve tempo para isso. Aí depois que as redes foram lá e excluíram. Imagine a família desse senhor tendo acesso a essas imagens de horror em plena França. É loucura, né, gente? Então, o Estado francês, através do vendido do Macron, está dizendo que vai tomar medidas, inclusive uma dessas medidas, olha, gente, olha a taquia, tá? A taquia. Uma delas é para obrigar as associações muçulmanas a assinar uma carta de laicidade que resultaria na perda de subsídios se descumprida. Olha só que bonitinho, as associações muçulmanas têm subsídio do governo laico que está perdendo o seu povo decapitado em vários ataques, que foram já muitas vítimas desses ataques, e eles recebem subsídio. Que bonitinho, hein? Será que no Brasil as entidades muçulmanas recebem subsídios? Eu soube, assim, lendo um post aí da Vida, que não era só a igreja que estava no Brasil que estava reclamando daquela questão lá do Bolsonaro, lembra? Sobre tributos que as igrejas estariam devendo, tudo mais. Vocês lembram que teve recentemente essa polêmica? E aí eu soube que tinha mesquita no meio. Eu não sei se é verdade, mas se tem mesquita, eu penso da mesma forma que penso em relação às igrejas. Dai a César o que é de César, para a igreja ou para a mesquita, tá? Não sei se é real, né? Se tem mesquita ou não que está devendo, mas estamos num estado onde toda associação religiosa com fim pacífico pode, né, se reunir, né? E aqui não é diferente em relação às mesquitas. Aqui ninguém pesquisa o que é falado dentro de mesquita, né?
Em alguns países há uma investigação. No Brasil não há, porque se concebe que no Brasil só tem muçulmano da paz. Não tem um terrorista sequer no Brasil. Então, como se acredita muito nisso no Brasil, aqui a gente não tem investigação. Mas lá fora já tem país que tem. Né? E tendo ou não investigação, eu sou contra facilitar a questão de tributos para qualquer entidade religiosa. Eu sou contra, tá? É o que eu penso, eu não estou aqui para proteger denominação nenhuma, nem cristã, nem mesquita, nem sinagoga, nem coisa nenhuma, nesse ponto. É o que eu penso. Quem não gostar, beijo. Bom, mas aí, continuando. Então, o Estado francês, através desse senhor Macron, ele quer proibir, né, as crianças que sejam retiradas das escolas e sejam ensinadas só nos sistemas paralelos muçulmanos, né? A não ser que seja por motivo de, entre aspas, saúde ou ensino domiciliar. Queridos, olha só que absurdo. Ele está achando que vai conseguir proibir as crianças de terem acesso a um ensino, entre aspas, radicalizado. Esquecendo que em casa a criança leu ao Corão. O pai é muçulmano. Na mesquita, na madraça, onde se ensina o Islã, tá? Essas crianças vão aprender. Aí vocês veem como esse cidadão é um hipócrita. Esse Macron é um ser odioso. Então não vai mudar nada. Proíbe. A criança vai frequentar a escola laica, mas vai frequentar também a mesquita, onde vai ouvir discurso de ódio contra judeu, contra cristão, contra homossexual, contra todo mundo que não seja muçulmano. Isso é claro, né? Ô, Renatinho, meu querido, Renato César, claro. Eu vou fazer uma live com o Renato César agora na página Amor pelo Brasil, na segunda-feira. É claro que está certo, meu querido. Que bom que você passou aqui. Saudade de você, meu querido amigo. Então, outro detalhe, a nova lei. Olha o que acontece na França, infiel brasileiro. Olha o que acontece na França. E eu não vou demorar muito, não. Já vou até acabar essa live, que eu já falei demais. Eu queria uma live rápida. Mas olha, essa nova lei da França pretende, essa do Macron, incluir a proibição das certidões de virgindade emitidas para as mulheres antes do casamento. Gente, isso acontece na França de Macron, que tem mais de 1000 no-go zones, onde o Islã já determina como as pessoas devem agir. Tá? Só que agora ele determina no estado inteiro, em todo o estado da França. Então, percebam, na França, século XXI, na França, que mete o pau no Bolsonaro, né? O Bolsonaro não presta, mas na França de Macron, mulheres que querem casar com muçulmanos têm que emitir certidão de virgindade. Que coisa linda, né, gente? E ele diz que vai proibir, eu duvido. Desculpa, gente, eu duvido, né? E, só que tem um detalhe básico, né? Ele não quer que os clérigos estrangeiros venham ensinar os clérigos na França, um monte de loucura, gente, assim, absurda, que a gente sabe que não vai acontecer. Porém, tem um detalhe, quando Macron disse que ia apresentar esse projeto de lei para acabar com o que ele chama de projeto de separatismo islâmico, quem falou isso foi o tio Macron, progressista, que já reconhece tardiamente que há um projeto de separatismo islâmico, que, pelo amor de Deus, esse projeto é dos tempos de Maomé, é que ele não deve conhecer o Islã, nem o expansionismo islâmico, não deve saber a história do expansionismo islâmico, né? Tadinho do Macron, né? Mas o presidente da Associação de Muçulmanos da França, sabe o que ele disse? É o senhor Amar Lasfar. Disse ele a Reuters que não tinha certeza da necessidade de uma nova lei, pois, segundo ele, a aplicação da legislação existente, a que existe agora, é lógico que existe agora, né? Enfim, poderia, segundo ele, levar ao mesmo resultado. Ele também questionou a escolha das palavras de Macron, né? Ele disse que é um discurso que tenta apontar para um perigo e ele não concorda. Ele disse que no islamismo existe a palavra Islã e ele acha que o Macron poderia ter falado sobre extremismo ou radicalização, pois ele não quer que seja estigmatizada, ou melhor, que sejam estigmatizados os muçulmanos.
Então, queridos, a Associação de Muçulmanos da França não quer o projeto de lei do Macron infiel. E o mocinho que decapitou o professor deixou um recado para o Macron infiel, também nas redes, claro que foi apagado, deixando bem claro que ele é infiel e que ele não vai conseguir o que ele está tentando, né? E é interessante que quando a gente lê a imprensa dá vontade de rir, porque no jornal o Globo foi noticiado que em 2018 a França relacionou 15 bairros com graves problemas de radicalização, ecossistemas paralelos, onde algumas associações forneciam desde creches a empregos e onde se enchiam, sabe? Onde abundavam jovens que emigraram para a Síria para lutar pela jihad. Isso tem que ser respeitado. Muçulmano é jihadista. Por que não pode ser respeitado? Muçulmano é jihadista, não. O certo seria eles serem jihadistas segundo a ortodoxia. Não sou eu que diz isso. Então, desde 2018, foram fechados nesses apenas 15 bairros, que é nada, hein? Não é nada, gente. 15 bairros não é nada. Diz que foram fechados 212 restaurantes, 15 locais de culto clandestino. Local de culto clandestino. Bonitinho o nome, né, gente, que eles deram, né? E 11 abrigos para menores, além de 4 escolas. Gente, vocês têm noção de como está a França? Só com isso que eu acabo de trazer para vocês, essa informação que eu trouxe para vocês. Nos últimos 5 anos, mais de 250 pessoas foram assassinadas por terroristas, ou melhor, jihadistas muçulmanos, lá na França. E a gente está vendo tudo. Eles dizem só 15 bairros. Gente, pelo amor de Deus. Isso é o que o governo traz. Vocês acreditam no que o governo traz? Vocês acreditam que eram só 4 escolas, que eram só 15 locais de culto, que foram só 212 restaurantes? É muito mais que isso. Mas é lógico que a imprensa não vai trazer a realidade, né? Não vai mostrar o que está acontecendo. E, pelo contrário, hoje o jornal o Globo trouxe uma matéria, olha o título, eu vou colocar aqui para vocês o link, tá? Olha, gente, tudo bem, acaba de acontecer uma tragédia na França, tá? E todos ficam horrorizados, porque imagina um ser humano decapitado assim na maior, em plena rua, né? E olha qual é a matéria de hoje do jornal o Globo, que não entrou nos detalhes que eu acabei de entrar para vocês aqui. Olha o título: Desindustrialização, medo, pobreza, 2 pontos. Conheça a cidade francesa que trocou a esquerda pela extrema-direita, tá? Aí tem um momento aqui da reportagem que essa imprensa canalha, sórdida, mau caráter, o jornalista escreve o seguinte, o subtítulo: Raiva dos imigrantes. Percebam bem, sempre que um muçulmano promove um ato de terror na França ou na Europa, vem um lacaio desse jornal comunista maldito dizer que há um perigo de radicalização de quem está sendo assassinado, ou seja, dos conservadores e até daqueles que não são conservadores, enfim, dos seres humanos que não são muçulmanos, né? E às vezes até muçulmano é morto, como aconteceu no Charlie. Então, olha o subtítulo para eles desinformarem e não mostrar o que está acontecendo na França. Aí diz raiva dos imigrantes. Aí coloca aqui os muçulmanos falando, né? E no meio disso tudo, eles dizem, cadê? Eu queria mostrar para vocês. Ah, tá. Olha o que eles dizem. Quando há pessoas que agem de forma incorreta e são deixadas tranquilas, algo está mal. Há muita impunidade. Isso é uma francesa falando e que o jornal está rotulando ela como preconceituosa, extremista de direita, ela que é a bárbara. Não são os muçulmanos que promovem a barbárie, lá, né, no caso jihadista. Mas olha o que eles falam. Aí está aqui a moça da extrema direita que o Globo está trazendo as palavras dela. E também falta de respeito pela França. Acolhemos, a moça falando, acolhemos milhões de pessoas. E quando elas começam a limpar os pés no país, algo não está certo.
Se for morar no Brasil, viverei como seus habitantes, porque sou uma convidada e não tenho de me impor. É uma questão de educação. É como se você convidar alguém. Gente, eles escrevem tudo errado, tá? Mas tudo bem. É como se você convidasse alguém para jantar em sua casa, ele põe os pés sobre a mesa, diz que não gosta da comida e manda você cozinhar outra coisa. Marine Le Pen diz que mudará isso. Ou seja, essa moça aqui, essa pessoa que está sendo rotulada como extremista de direita, ela disse o seguinte: olha só, imigrante que entra na França precisa necessariamente obedecer à lei da França, como seria no caso do Brasil. Se o imigrante entrasse, não, tem que obedecer lei, porque a nossa lei de imigração dá todos os direitos para os imigrantes, e o povo lá em Roraima sabe muito bem disso, porque os venezuelanos imigrantes têm muito mais privilégio do que os brasileiros roraimenses. Lá eles têm primazia nos serviços públicos, em diversas instituições. Então, gente, há um engano aqui, tá? A nossa lei de imigração dá todo apoio e, por enquanto, a direita não está muito preocupada com esse assunto para mudar a lei de imigração, até porque acabou de acontecer um acordo de cooperação cultural com a Arábia Saudita, em outubro, e que já deve estar sendo, e que brevemente deve ser votado lá no Congresso para ratificar. E até o momento eu não vi nenhuma liderança de peso no mundo conservador dizendo: não vamos aceitar ratificar esse acordo com uma ditadura totalitária islâmica que só pretende usar as nossas leis para aumentar essa rede que tem lá na França, essa rede, entre aspas, radical. Ou seja, vão vir instituições islâmicas para cá, tá? Madraças, mesquitas, eles vão poder fazer eventos abertamente, porque é um acordo de cooperação cultural. Mas é uma cooperação de um lado só. O Brasil coopera dando seu território para que lideranças muçulmanas da Arábia Saudita terrorista venham fazer o que quiser no nosso país, mas nós não poderemos implantar uma igreja lá, uma instituição secular ou cristã lá, nós não vamos fazer absolutamente nada na Arábia Saudita. Nós não vamos ter nenhum tipo de protocolo para que qualquer costume nosso, qualquer pensador, qualquer artista nosso bote o pé naquele país islâmico, porque lá tudo que a gente faz não presta. Isso é o Islã que é vivenciado na Arábia Saudita. Mas quem auxilia o presidente por incompetência, creio eu, né? Espero que seja só incompetência, disse para Bolsonaro: assina que vai dar tudo certo. Não. O que aconteceu na França, escutem o que eu estou falando, o que aconteceu na França vai acontecer no Brasil. As lideranças muçulmanas extremistas, né? Elas não entraram, gente, da noite para o dia lá, não. Foi com acordo de cooperação cultural. Por isso que hoje tem certidão para virgindade, sabe? A França aceitou isso, Londres aceitou isso, né? A Suécia aceitou isso, Suíça, Holanda, esses países todos aceitaram isso. Foi através de acordo de cooperação cultural visando trocas comerciais com o mundo islâmico, petrodólar e por aí vai. E o que aconteceu? Os países se tornaram reféns da Sharia. E agora, para retirar, vai ser difícil. Então, essa história de que o Macron vai conseguir salvar a França é história fiada, não vai salvar a França. A França já está perdida. Então, quando ele diz que está fazendo uma guerra contra o separatismo islâmico, né, e foi criticado por essa associação muçulmana, ele sabe que isso é só porque ele está perto de eleição e quer ganhar a eleição. É só por isso, porque a população francesa mesmo, nativa, e que sabe o que está acontecendo, já está desesperada, né? E dói saber que aqui no Brasil a situação vai se agravar, porque a Arábia Saudita, Emirados, né? Esses países aí vão abrir madraças, vão abrir mesquitas, como abriu na França. Então, aqui pode demorar um pouquinho mais, porque é um país continental, mas eles não têm pressa. Eles já são a segunda maior religião da França e comandam o país de fato. E no Brasil eles vão demorar, mas vão conseguir apoio. Aliás, o lobby deles já é muito poderoso, porque eu já ouvi isso no Congresso, né? Mas de repente eu estou mentindo, né? De repente eu não sou digna de confiança, mas é o que eu vi. E
Para encerrar, gente, na próxima semana eu vou fazer também uma live, além de segunda-feira, uma live que eu vou fazer com o meu querido amigo César, né? A gente vai falar aí sobre a candidatura de um líder, de um sheik muçulmano, né? Lá em São Paulo. Tem um sheik muito. Gente, assim, é um gentleman. Ele é uma maravilha. Fala, sabe, de uma forma tão. Gente, eu fiquei emocionada com a fala desse sheik. E eu tô vendo só evangélico e padre é, fazendo a campanha dele. Eu vi 2 evangélicos, pastores, tá? Num vídeo colocando ele lá em cima, esse sheik, né? E também via um padre, né? O tal do padre Lancelotti, aí um comunista que não foi excomungado, porque o Papa é pop e é comunista, ele não vai, né? Está no meio de excomungar, nessa ideia de excomungar padre comunista. Pois bem, então tem um moço muçulmano que está se candidatando lá em São Paulo a vereador. Aí eu fui convidada para falar sobre esse assunto, eu vou bater um papo com o Renato, né? Na segunda-feira. Vocês não devem perder, vai ser muito interessante. Eu vou trazer o que eu penso e eu vou falar um pouquinho sobre o Islã que ele segue, que esse moço segue. A gente vai falar um pouquinho sobre ele. Até porque eu tenho todo o direito de falar sobre religião. Então, vou falar sobre religião. Não vou falar sobre o caráter, sobre a pessoa desse moço. Não vou, né? Hipótese alguma, até porque eu não conheço. Eu vou falar sobre a religião que ele segue. E vou dar o meu parecer sobre essa candidatura, tá? Bom, e outro detalhe, aí essa semana que entra também eu vou falar sobre o caso, assim, assombroso da página Sobreviver, página não, do canal Sobrevivendo na Turquia. Vou fazer também uma live essa semana que entra, porque eu descobri que essa moça, a tal da Dani, ela faz taquia, né? Eu fiquei assim assustada porque ela deu um azar de chamar para a entrevista um sheik que me atacou no Facebook, né? O sheik Rodrigo Rodrigues, que eu já até escrevi sobre esse senhor. Ele já veio me atacar de forma grosseira, porque ele é muito mal educado e tem muito ódio, né, no coração. Aí ele me atacou algum tempo atrás porque eu denunciei uma juíza, se eu não me engano foi juíza, que prolatou uma sentença dando apoio a uma muçulmana de impor a Sharia contra o Detran. Tá? Ela foi fazer prova lá em Brasília, deve ter uns 2, 3 anos isso. Aí foi fazer, prova não, ela foi fazer a carteira dela de motorista e aí teve que tirar a foto. No regulamento constava que não podia ter nada na cabeça, absolutamente nada. E ela não. O regulamento do meu país não está acima do Islã, da Sharia. Eu tenho que impor o Islã sobre esse sistema judicial. Então, ela entrou com uma ação e a juíza só faltou lamber as botas de Maomé. Só faltou isso. Simplesmente, ela autorizou que uma muçulmana violasse. Ah, não violou, porque a juíza diz que não viola. Se a juíza diz que não viola, não violou. Mas ela pôde passar por cima de um regulamento, tá? Que todos os motoristas sempre obedeceram, mas graças a uma muçulmana já caiu por terra. Então eu fiz uma crítica porque eu tenho direito, como eu vejo mulheres morrendo, sendo assassinadas por causa do hijab, eu vejo mulheres sendo atacadas com ácido por causa do hijab, como eu vejo N situações de violações em países muçulmanos por causa do hijab, eu declaro para os devidos fins de direito que o hijab é misógino, o véu islâmico é misógino porque mulheres são obrigadas a usar, tá? No Brasil não são porque eles estão numa estratégia de mentira chamada muruna. Há uma suspensão da Sharia, da lei islâmica. Então as mulheres aqui, enquanto elas são minorias, elas são autorizadas pelos seus líderes religiosos a não usar o véu, mas só de uma forma temporária. Quem estuda Islã conhece as estratégias, a gente já falou sobre isso algumas vezes. Então, esse senhor, com algumas muçulmanas, ele veio assim me atacar, sabe? De uma forma grosseira. Ele não me ameaçou, deixo bem claro isso, tá? Deixo bem claro. Mas me atacou de uma forma muito grosseira, né?
e sem a menor necessidade, muito ódio, discurso de ódio contra mim, sem base nenhuma, mas me atacou. Então, essa senhora, a tal da Dani, na página dela, ela foi lá no canal dela, ela colocou mais de 63 mil pessoas para assistir o Sheik Rodrigo Rodrigues fazer taquia. Gente, sabe o que ele falou? Ó, eu vou colocar o link aqui, mas eu vou falar sobre esse assunto melhor na próxima semana. Só para vocês terem uma noção, ele disse que o casamento temporário no meio muçulmano, quando as mulheres aqui saem do Brasil para casar na Turquia ou em outros países muçulmanos, acreditando na conversa dos muçulmanos, pois bem, ele disse e ela aceitou isso, que é pior, que esse casamento temporário, relâmpago, né, é jeitinho brasileiro. Gente, algo que está fundamentado na doutrina islâmica, ele disse que é jeitinho brasileiro e a mulher lá aceitou. Ele falou um monte de mentira e eu vou trazer algumas delas em live. E eu fico triste, decepcionada, porque eu já fiz live elogiando o trabalho dessa moça, mas ela, desculpa, esse canal é perigoso, porque ele está disseminando desinformação. A pretexto de dizer que vai ajudar a mulher, ela está dando apoio a um sheik brasileiro que estudou na Arábia Saudita o Islã, e vocês sabem o que é a Arábia Saudita, eu não preciso falar, e estudou a língua no Líbano, onde a gente sabe que a situação também não é nada boa. Então, prestem atenção. Vão lá ver o link dele, o vídeo, antes de assistir a minha live. Vejam no vídeo o que esse senhor falou e ela batendo palma. Sabe o que ela disse? Eu não sabia disso, Sheik. Ela deu parabéns pro Sheik. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu sei que ela nos vídeos dela, ela mente muito sobre o Islã. Ela mente muito. Isso é claro, eu já peguei várias contradições dela. Ela nem conhece muito bem o Islã, mas ela tendo sido casada com um muçulmano durante 10 anos e vivendo na Turquia, desculpem, ela não é inocente. Ah, eu faço isso porque não sei. Não, ela faz isso porque tem prazer de disseminar a taquia. E é uma coisa, gente, uma coisa brasileira casar com muçulmano e tudo mais. Agora, e ela poderia até denunciar isso, mas dizer que o Islã é a religião da paz, dar voz a um sheik que ataca mulheres no Brasil, que denunciam violações de direitos humanos, um sheik que estudou na Arábia Saudita, desculpa, ela está dando apoio para esse Islã ortodoxo. Então, eu lamento que uma pessoa com milhares de visualizações, com um engajamento... Aliás, gente, a Band comunista da China foi lá fazer entrevista com ela. Vocês acham que a Band ia fazer entrevista com alguém que denunciasse de fato o Islã? Então, o que acontece é o seguinte, ela é uma refém do Islã, ela é uma refém da Turquia, é refém do marido dela, porque ela sabe que não pode tirar o filho dela enquanto for menor de idade, porque o filho dela é muçulmano, obrigatoriamente pela lei turca, aliás, lei em qualquer país muçulmano. Então, ela é refém lá na Turquia. Por ser refém, ela sabe que não pode criticar Erdogan, ela sabe que não pode criticar o Islã, porque ela vai presa. Aí, o que ela faz? Faz um canal para bajular o Islã. Olha, gente, me perdoem, mas é um absurdo, porque muitas mulheres vão pensar, então o Islã é... Eu vi os comentários lá, o Islã é maravilhoso, olha esse sheik. Teve gente com mais de 400 curtidas lá dizendo, eu concordo com o sheik. Pois bem, eu não concordo e também vou mandar um e-mail para essa senhora para mostrar o que eu penso dela. Eu já fiz o comentário lá, eu quero ver se ela vai me responder. É claro que não, né? Tem milhares de visualizações, é conhecidíssima. Para que vai responder uma ativista de direitos humanos que faz um trabalho sério, que ela não tem coragem de fazer e nem pode, porque se ela fizer na Turquia, ela é presa. Mas esse papo, meu marido cuida muito bem de mim, ou melhor, meu ex-marido é bom, a gente se entende bem, ele é maravilhoso, a gente é amigo, a gente é como irmão. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Mas vou ficar por aqui, que já vai para 1 hora de live, né? E eu já cansei vocês, apesar de estar uma audiência legal. Mas segunda-feira eu estou com o Renato, vamos falar sobre... Meu Deus, até esqueci o tema, estou com um pouco de dor de cabeça. Enfim, já falei o tema aí para vocês. Eu já esqueci agora. E durante a semana eu vou falar também sobre essa questão aí desse canal no YouTube, dessa senhora que está fazendo taquia da forma mais vergonhosa possível, tá bom? Então,
Então, gente, vou ficar por aqui. Um bom fim de semana para todos vocês. Obrigada aí pelo apoio. Pleno sábado, vocês estarem aí me assistindo. Valeu. E segunda, temos live não... lembrei, sobre o candidato à Câmara Municipal de São Paulo, né? O candidato lá muçulmano. A gente vai bater um papo sobre isso e nada pessoal. Eu não vou entrar na questão da vida do cabra lá, que não me interessa, né? Quem ele é, o que ele faz, deixa de fazer, não me interessa. Eu vou falar do Islã em si, né? Da religião que ele professa, porque o problema não é ele como pessoa. Se ele for um muçulmano moderado, é tranquilo, né? Só que ele é um sheik, né? Ele é um sheik muçulmano. Mas a gente vai falar sobre isso, tá bom? Olha só, o Fernando está perguntando, quem é essa do YouTube? É a Dani? Sim, é essa Dani. É essa Dani, sim. É essa, tá? Fernando, eu vou colocar o link aqui, você, por favor, pode assistir a fala dela. Tome um gove para assistir, porque eu nunca vi uma coisa mais absurda do que isso. Eu não aceito, como ativista de direitos humanos, tá? Eu não aceito que ninguém venha trazer o Islã ortodoxo como a oitava maravilha e venha mentir dizendo que o muçulmano que leva a brasileira para casar lá com um casamento relâmpago, que ele está dando jeitinho brasileiro. Não, ele está dando jeitinho maometano. Não é jeitinho brasileiro, é jeitinho islâmico. O brasileiro nem pode casar com uma mulher hoje e separar hoje mesmo, em 3 horas. Em 3 horas, se um brasileiro, tá o seu sheik Rodrigo Rodrigues e Dona Dani Taquia, no Brasil, se um homem casa com uma mulher e em 3 horas ele tenta separar, ele vai ser impedido pelo nosso ordenamento legal, porque isso é proibido no Brasil. E outro detalhe, dizer que Alá proíbe, não gosta que muçulmano... Não, enfim, vou parar aqui, gente, senão eu vou fazer a live hoje. Vou ficar por aqui, uma excelente noite, e aqueles que puderem ajudar, gente, eu estou devendo o meu computador. Por favor, aqueles que puderem, eu sou uma instituição de direitos humanos, eu presido, que precisa de doação, a gente não tem doação de governo, de igreja, de instituição nenhuma, e tempos de coronavírus, então se eu puder contar com o teu apoio, mesmo que seja com pouquinho, se vocês puderem ajudar, eu vou agradecer muito, porque eu preciso pagar o meu contador, e eu só acho que não é muito justo eu trabalhar para ter que financiar uma ONG, que é uma ONG que ajuda o Brasil de uma forma geral e a várias minorias. O trabalho que eu faço, ninguém no Brasil faz. Ninguém. Então, eu não acho justo que eu tenha que financiar isso. Ou eu estou errada, né? Mas é lógico, eu já falei que esse ano eu vou definir. Se até o final do ano eu perceber que não há interesse no Brasil, a gente encerra a ONG, não tem problema, né? A gente encerra. Mas eu gostaria de contar com aqueles que acham o meu trabalho importante para ajudarem com uma pequena contribuição, 10, 15, 20 reais. Eu tenho mais de 17 mil seguidores. Então, eu creio que 20 reais não vai matar ninguém e eu poderia pagar a dívida, né? Eu tenho que pagar contador, as despesas da ONG, né? Então, se você puder ajudar, bem. Se não puder, amém. Beijo, até segunda.